Bem-vindos a mais uma edição do Carreiras no Plural, nosso espaço no VRT Channel para falar sobre trabalho, carreira, transição de carreira, reviravolta de carreira, enfim, e carreiras simultâneas. A gente hoje trouxe uma pessoa muito especial que para mim é um sinônimo dessa tendência das pessoas estarem à frente de diversas iniciativas ao mesmo tempo, né? Não terem mais aquela carreira linear que a gente conhece. A gente está aqui com o Carlos Delarrey, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Dani? Que Tudo bom, jóia. muito grato por estar aqui com você. Obrigada, eu que agradeço. O Carlos, ele é multiempresário e ele vai explicar para a gente o que é isso, formado em Educação Física e pós-graduado em Educação. Possui mais de 20 anos de experiência profissional nas áreas de alimento e bebidas, fotografia e organização de eventos. Graduando também em gastronomia, foi inclusive premiado, né? Legal. Algumas vezes. Ele também agora é palestrante e mentor. E a gente vai entender muito do quanto o repertório todo anterior dele, em tantas outras atividades, como ele conseguiu trazer isso para a questão de liderança. Ele fala sobre gestão de pessoas, vendas e empreendedorismo. E tem uma curiosidade que é muito interessante, que as apresentações incorporam elementos de mágica. Sou mágico, Foi uma carreira que eu ainda desenvolvo, gosto bastante. Fui campeão brasileiro de mágica e foi talvez a minha primeira profissão, antes mesmo de desenvolver, antes de me formar. Foi como animador de festa infantil e aí me tornei mágico. Não é? Isso tem alguns bons anos. Que interessante. Mas, então conta pra gente, assim, vamos começar falando do que é ser um multiempresário. Legal. Na verdade, eu sou um inconformado. Eu gosto sempre de estar em constante movimento. E dentro das minhas empresas, eu cheguei a ter 7 empresas. Hoje estou com 4. A pandemia, acho que deu uma ressignificada em todos nós, né? Nós começamos a avaliar o nosso tempo. Comecei muito cedo, com 23 anos, eu abri minha primeira empresa mesmo com CNPJ pós-formado. E de uma empresa, eu comecei a ver possibilidades de ter outras empresas que eram conectadas a essa. Então, minha primeira empresa foi um buffet. Depois, eu tenho uma organizadora de formaturas, que é uma franquia, que hoje tem 22 unidades e tem em 8 estados. Eu sou franqueado do estado do Paraná. Depois, eu montei uma empresa de foto e vídeo, né, que faz toda a cobertura, então tudo é muito interligado. E até fevereiro deste ano, eu tinha iniciado um novo projeto. E aí, em conversa com a minha esposa, eu falei, olha, eu gostaria de entrar como palestrante com mais intensidade e gostaria de abrir mentorias para empresários que precisam administrar melhor a sua empresa, a sua vida familiar e também a sua vida espiritual. E aí, foi quando ela falou, então feche uma empresa, e eu escolhi fechar essa empresa, que era uma lanchonete de comida americana, e abri essa parte de mentorias e estou desde fevereiro para cá, fazendo essa transição de carreira e está dando muito certo. Tá muito rápido, tanto que eu estou aqui com você, eu nem esperava que isso acontecesse tão rápido. Coisa boa, coisa boa. É interessante, assim, essa oportunidade que você viu de, a partir de uma empresa e complementarmente abrindo outras, é interessante porque você consegue levar uma solução mais completa, né, para o teu cliente, né? Então, você acaba fazendo um ecossistema fechado, mas a grande ideia disso é você ter uma visão, né, você ser um CEO visionário da sua empresa, onde você consegue ter uma visão um pouco mais ampla e entender quais são os flancos que a sua empresa está passando que dá brecha para o seu concorrente. Então, por exemplo, um flanco que eu tinha era o flanco de fotografia. Era um flanco que eu ficava alternando entre algumas empresas e elas não entregavam genuinamente a minha proposta para o meu cliente. Então, eu falei, vamos montar uma proposta que feche esse flanco, fortaleça essa extremidade. Para mim, empreender é como uma guerra. Nós temos todos os dias, nós nos levantamos e brigamos por território, porque guerra é isso, é briga por território. Você briga pelo território do seu concorrente. Quando você está tentando namorar alguém, né, você quer casar com alguém, você está brigando pelo território do coração dessa pessoa. E aí você tem que ser um bom guerreiro para conseguir fazer isso. E aí é marketing guerra puro. Né? Então, uma empresa foi conectando com a outra e aí vem essa máxima, você tem que ficar, você é bom em algumas habilidades, fortaleça essas habilidades, né? Fortalecendo suas habilidades, sua empresa vai ficar forte. E
coisa vai acontecendo naturalmente. E tem uma frase sua que eu acho muito bacana. Acredito que a magia pode ser uma poderosa ferramenta de ensino, pois torna a mensagem mais memorável e impactante. Conta pra gente. Metáforas, não é? Eu acredito muito no universo do storytelling. E a mágica, ela tem isso. Ela tem você... Quando você vai assistir um show de mágica, eu abro o meu show falando assim, olha, sou o primeiro enganador honesto que você vai ver. Porque eu vou te enganar. E você vai se divertir com isso. Então, durante a palestra, ou quando eu quero levar uma mensagem, eu uso a mágica como uma analogia para que a pessoa possa se divertir mais, para que ela possa ter esse conhecimento de uma forma mais suave. Porque a vida já é tão pesada, né? Dá uma palhinha aqui pra gente. As empresas, Dá uma palhinha. Vou dar, já vou fazer algo para ti mais no final. Eu trouxe e a gente acaba complementando isso. Antes de dar essa palhinha mágica, eu queria te presentear. Eu tive o cuidado de trazer um presente para você. Espero que você goste. Eu cunhei aqui uma frase que norteia bastante a minha vida. Não vai pular nada. Não, fica tranquilo. Só falar, será que vai sair aqui um... Né? Que gentileza, muito obrigada. Espero que você goste. Tem chocolate dentro. Sim, vamos colocar isso. Olha, que gracinha. E ali tem uma frase do outro lado, perto da minha logo. O covarde nunca começa, o fracassado nunca termina, o valente nunca desiste. É isso aí. Temos que ser valentes eternos, né? O covarde, ele nunca começa, ele sempre dá uma desculpa. E quem dá desculpa não dá resultado. O fracassado, ele nunca termina. Ele inicia, mas tudo é difícil. Mas o valente, faça chuva, faça sol, ele vai estar lá. Ele não vai reclamar. Ele vai ressignificar a sua vida e vai fazer acontecer. Isso é importante. A gente sempre tem que ressignificar. Sempre tem que ver o lado bom. Agora é só para frente. E é assim que a gente tem que ser. É igual o time quando cai para a Série B, né? A gente fala, bom, agora o meu horizonte é... Eu não sei muito, que meu time nunca caiu, eu sou São Paulino. O meu também não, viu? Então, você tem cara de corintiano. Então... Nossa, tá tão assim? É que tá passando pertinho dessa vez. Pois é, tá no sufoco. E eu li aqui, também no presente que você me deu, que você é mentalista. Legal. E eu desconheço, e eu quero que você me ensine Legal, o que é isso. vamos lá. O que é o mentalismo? Eu estudo o cérebro humano, eu estudo como a pessoa pensa, né? Então, a forma que a pessoa pensa é algo bem genuíno. E é uma ramificação da mágica. Eu trabalho no subconsciente da pessoa. As nossas decisões, elas são pautadas pelo nosso consciente, mas com consulta no subconsciente. Então, por exemplo, se eu oferecer para você um copo de água aqui, você vai buscar no seu subconsciente o que é água, vai entender que a água é bom e vai tomar. Se eu falar, olha, tem um suco de tamarino, talvez você nunca tomou. Então você vai buscar no seu subconsciente essa referência. Você não tem essa referência lá. Você tenta fazer uma... Não. Quando eu uso o mentalismo, é exatamente para isso. É só para ilustrar alguma coisa e uma forma de se pensar. Por que eu estou dizendo isso para você? O que eu acabei de dizer sobre como nós tomamos as nossas decisões, nós estamos falando de comprar um produto. Você compra um produto baseado na sua referência, no seu desejo, no que você tem de conhecimento. E aí você toma a sua decisão se assim você quer fazer. Quando você entende isso, você consegue propor para o seu cliente a melhor experiência. Legal, né? Muito, muito. E eu vi que você sempre, principalmente na mentoria, se baseia em 3 pilares. Claro. Família, empresa e espiritual. Sim. Isso é minha vida. Isso é holístico, né? Eu estava lendo agora sobre Jung e eu tenho para mim que se você não tem equilíbrio nesses 3 pilares, não adianta. Talvez religião, sou contra ficar pregando religião a pessoas, porque uma crença, ela não é implantada, ela é substituída. Você substitui uma crença por outra. Então eu não toco no que é sagrado para você, eu te instruo e você toma a sua decisão. Quando você tem esses 3 pilares fortes, é como um grande tripé, não cai, é a tríade. Um bom empresário, um bom CNPJ só existe porque tem um bom CPF atrás. O CPF forte produz um CNPJ forte. Simples assim. Então, trabalhando nesses 3 pontos, eu consigo elevar a consciência do empresário, elevar a consciência dele quanto à família e espiritual. E dessa forma ele vai ser feliz. Porque é isso que a gente busca. A gente não busca dinheiro, a gente busca felicidade. Propósito, não é verdade? Verdade. É isso. Uma vez eu li da questão de um alinhamento, né, entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Né? Então, quando você
pensa que alguma coisa seria muito boa, sente que aquilo te faria feliz, mas está num caminho em que isso não está presente, que não tem essa fluidez, né? E que isso, de alguma forma... Dani, a gente tem que sempre estar alinhando as velas, sabe? Isso não é feito todos os dias. O que te trouxe até aqui não te leva para frente, né? O que fez você sentar aqui hoje, ser uma excelente apresentadora, não vai te garantir que você vai estar sentado aqui amanhã. Você precisa estar alinhando as suas velas constantemente. E é isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de entender. E eu quero acrescentar algo. Nós estamos vivendo agora na geração do limbo. Geração do? Do limbo. Limbo. Geração do branco. A minha geração, a sua geração, que nós vivemos aí, já nascemos numa era que não era tão tecnológica, então você acaba tendo um momento de transição que a gente fica meio que perdido. Eu estive na Inglaterra em 2016 e eu visitei o Museu da Cavalariça. E lá, assim, nas paredes, estava escrita a história da cavalariça, poder bélico. Montava no cavalo, quem tinha mais cavalo ganhava. E eu falei, que lindo essa história, vamos ler. Aí estava escrito assim, ó, o avô ensinou para o filho, que ensinou para o neto, era de geracional. Olha que lindo isso. E eu comecei a ler aquela história, quando chegou assim, um momento, ficou tudo branco. Aí eu chamei o cara e falei, acabou a tinta? Eu queria saber o final. Ele falou, não, essa é a geração do limbo. Eu falei, como assim a geração do limbo? Não faz sentido. Ele falou, aqui criou-se um motor e não se faz mais sentido ir para a guerra de cavalo. E essa galera que estava aqui não sabe o que tem que fazer e já não existe mais. A nossa geração, nós crescemos brincando diferente do que o pessoal brinca agora, né? A minha filhinha de 5 anos, ela já é de uma geração que nem é a Z, né? A geração, acho que Z, como chama agora? Até me fugiu o nome dessa geração que está vindo agora, com 4, 5 anos. Para ela é super comum, ela mexe melhor no telefone do que a minha mãe. É a beta, é. É a geração beta, era isso? Perdoe-me, tá correto. E eu estava falando para Ana hoje, eu falei, Ana, essa transição de geração é muito interessante, porque um ponto muito importante que a gente tem que ver é a comunicação, não é? A nossa geração comunicava-se por e-mail e era super legal, e pegamos o finalzinho da comunicação por carta. A gente ainda mandava carta, mas o e-mail era uma novidade, né? Essa geração que está vindo agora, a geração Z, por exemplo, se comunica muito por WhatsApp e pegou o finalzinho do e-mail. O e-mail está acabando, assim, ainda existe, mas está acabando. E essa geração beta, eu não tenho ideia do que vai acontecer. Então, a liderança do futuro é você poder olhar grandes histórias do passado. Grandes líderes do passado talvez não vão ser grandes líderes do futuro, se usar a mesma filosofia, porque não funciona. Você sabe que você falou essa questão do limbo, né? Ou vamos traduzir para uma ruptura, né? Claro. Porque cavalo, ruptura, do carro. Nada, não é? Né? Foi do nada, assim. A gente teve uma pessoa aqui no programa, há umas edições atrás, a Mara Sampaio, não sei se você conhece, mas se você não conhece, vale... ela tem 2 livros publicados pelo Senac e um deles fala sobre reinvenção no momento de transição de carreira, né? Que é esse lugar de ruptura, né? Às vezes por vontade própria ou porque você é impelido a fazer a mudança, né? Com demissão e tal. É um momento em que ela compara um momento em que o Pequeno Príncipe cai o avião e ele se perde no deserto. Que é exatamente esse vácuo, não sei para onde eu vou, não sei o que o futuro me aguarda, né? Não sei como começar uma coisa. Sempre montei a cavalo e agora como é que eu começo a aprender a dirigir carro, né? Eu tenho uma teoria que neste momento que acontece esse tipo de situação, tem 2 grandes decisões que você tem que ter. Você vai ter 2 grandes caminhos a seguir. Um é pela fé e a outra é pelo medo. E o medo você já conhece, porque ele esteve com você o tempo inteiro. E quando você toma a iniciativa de começar a conhecer a sua coragem, você começa a viver por fé. Porque você acaba não se retraindo e acaba avançando. Porque o medo e a fé são 2 sentimentos que você não consegue vê-los, né? Você não precisa vê-los. Você apenas sente eles e acredita que eles existem. E se pôr em movimento é um ato de fé, né? Dar o primeiro passo. E qualquer jornada de 1000 quilômetros se começa pelo primeiro passo. Para nós não é fácil. Hoje, quando nós falamos sobre streaming, né? Olha que lindo aqui, estamos no streaming. Há 10 anos atrás não existia essa palavra. Não existia a possibilidade da gente pensar que a gente estaria sentado aqui, né? Nós fizemos televisão aberta, né? E aí você falava, mas streaming, será? Em 2013 eu fui convidado para abrir um canal no YouTube. Eu falei, para quê? Eu estou tão bem aqui, contrato assinado. Talvez tivesse tomado aquela decisão, né?
não ficado atrás do meu medo, mas caminhado por fé e por segurança, teria dado certo. Eu fui coautora e escrevi um capítulo de um livro que trata de saúde mental, mas a minha parte especificamente era sobre transição de carreira, né? Sim. E tem uma coisa que eu coloco lá, e o livro chama Do Caos à Cura, então meio que a gente tinha que colocar o que seria o caos num momento de transição de carreira e depois o que seria a cura, né? E isso serviu para diversas abordagens e perspectivas que falam de saúde, que falam de família, enfim. Mas no meu capítulo em específico, eu tratei muito sobre a questão do medo. Porque o medo é aquele momento que, se você não entende que é inerente a qualquer processo de mudança, você supervaloriza e ele te imobiliza. Né? Imobiliza, na verdade. Ele te imobiliza, né? E aí, do outro lado, quando você começa a investir no teu autoconhecimento, em entender seu propósito, aquele medo vai ficando para trás, né? Porque eu digo, ele o propósito ainda existe. É como guia. Ele Isso existe, que é legal, ele ainda existe, mas ele acaba sendo suprimido pela sua força de vontade, né? Para onde você quer. Olha, é uma quebra de paradigma, é uma quebra de crença limitante poderosa, né? As pessoas têm medo de falar em público, você sabe tanto quanto eu que isso é um medo inerente a uma grande massa. E o que é falar em público? Elas têm medo de errar em público, não de falar em público, elas falam. Mas têm medo de errar, aí vão me julgar. E daí? Foco no que eu controlo e pronto. Eu controlo estar aqui sentado com você, né? Eu não controlo a sua pergunta, eu controlo a minha resposta. E se você me perguntar algo que eu não queira responder, eu vou falar, olha, eu gostaria de não responder. Pronto, não tem muito problema. Né? Você que está nos assistindo, tenha um pouco de paciência com você mesmo, com o seu eu interno. Seja generoso. E se permita errar. Seja generoso consigo, né? Seja generoso, se permita errar, se permita, né, conhecer coisas novas dentro da sua possibilidade. Não faça nada que não tenha paz no seu coração. Que a paz do seu coração seja a árbitra da sua decisão. Né? Caminhe em paz. E queria acrescentar que não existe certo e errado. Existe o que a gente faz com o nível de consciência que a gente tem. Talvez daqui a um mês eu vou assistir esse programa e falar, meu Deus, olha como eu estou falando, né? Olha só como eu estou vestido, né? Mas meu nível de consciência hoje me permite isso. Talvez daqui a um mês eu esteja mais evoluído. E está tudo bem, eu estou entregando o meu melhor aqui para você. E isso, daqui 5 anos eu vou saber que é a verdade. E aí, assim, para a gente fechar, você falou, você está entregando o seu melhor para mim, e eu agradeço. Mas, para a gente fechar, você acha que isso é o que um líder deve fazer? O que é um líder? O que é ser um líder para você? Essa pergunta ela é um pouco abrangente, mas eu vou tentar trazer de uma forma... Aqui existem 5 níveis de liderança. Isso o John Maxwell escreveu. Ele escreveu um livro chamado 21 Leis Infalíveis da Liderança e 5 níveis de liderança. Você sempre está liderando, ou você está sendo liderado. Isso qualquer dia da sua vida. A liderança ela tem que ser influência na pessoa, mas influência intencional. Então, quando eu lidero alguém, eu a influencio intencionalmente para que ela faça algo. A primeira nível de liderança que existe é por dinheiro. Eu te pago, você faz o programa. Eu estou te liderando. Olha, você, por favor, usa sempre uma camisa azul. Eu estou te pagando para isso. Eu estou te liderando. É errado? Não, é o primeiro nível, é o mais raso. Agora, o segundo nível é por inspiração. É quando o pessoal olha para você e fala, poxa, que gostoso. Né? Não é só por dinheiro, eu estou aqui porque esse líder ele me motiva. Ele gera algo em mim. Né? O terceiro nível gera entender por onde eu estou passando e começa a caminhar comigo. O quarto nível, eu te gero como um líder. Eu olho para você e falo, olha, agora você lidera. E você vai virar um líder. O quinto nível é o pináculo, é você criar líderes que geram líderes. Olha isso. Isso é muito genuíno e muito difícil, né, entender. E liderar é influenciar pessoas de forma intencional, né, conduzi-las para um caminho que você acha interessante. Hoje, as palestras que eu dou em empresas, é muito comum nós vemos dentro da empresa, de cima para baixo, falta de comunicação, falta de gestão, porque lá em cima eles não estão sendo inspiradores. E aí eu te falo, eu adoro guerra, assisto todos os filmes de guerra que você imaginar, leio livros de guerra. Todos os líderes, todos de guerras que eles venceram, eles estavam no fronte de batalha. Então o líder ele vai lá, o exército romano chega, ele desce, ele vai até o fronte, ele vê o que está acontecendo, ele volta para a tenda e faz a sua estratégia. A partir do momento que o líder numa empresa não desce lá da sua cadeira e vem lá embaixo, vê como é que está o setor de vendas, e acompanha um dia, ele não entende mais a necessidade e o desejo do seu cliente.
E ele começa a delegar funções que na sua instituição não vai fazer sentido. Então, liderar é inspirar intencionalmente, né? Você ser intencional com essa pessoa, você trazer ela para você, mostrando o caminho. No nórdico, a palavra líder vem de leitan, que era uma pessoa. Isso é uma história, eu não sei se é verídica ou se é somente um conto, mas diz que essa pessoa ela conhecia muito bem as montanhas, né, na parte nórdica. E no inverno isso ficava tudo congelado, tudo se congelava. E nessa tenda de Leitan sempre tinha, ele é uma tenda de iaque, aquele búfalo grande, sempre tinha óleo de baleia e fogo, luz. E ele liderava as pessoas para que elas não pisassem em algum lugar que a neve iria desmoronar, porque ele conhecia o caminho. Então o líder ele sempre tem luz, ele sempre conhece o caminho e ele conduz o pessoal, né? Nós pegarmos o maior navio do mundo hoje, olha só como eu gosto de falar disso, eu vou embora, né? Se eu não me engano, a última vez que eu fiz a pesquisa, era o Icon of the Sea, ele cabe 7.600 pessoas dentro, é um navio 10 vezes maior que o Titanic, e quem lidera ele está dentro de uma pequena cápsula de 5x5. Né? É um capitão que está no leme dele, liderando toda essa embarcação. Então o líder, ele tem o dever de saber que existem pessoas que dependem dele para chegar a algum lugar. Iluminar os caminhos. Sim, iluminar os caminhos, chegar a algum lugar. O líder é isso. Né? Liderança tem que ser influência intencional. Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um papo delicioso, aprendi muito com Que você. isso. Aprendi muito com você. E se você quiser deixar suas redes sociais, eu agradeço. Por favor, fica à vontade. Meu canal no Instagram é Carlos com K e 2 L's, Delarré com 2 L's também. Delarré porque é da Renata, né? Minha esposa chama Renata, então é o Carlos Darré, né, meu amor. Então, Carlos com K e 2 L's, Delarré. E no YouTube também, Carlos com K e 2 L, vai ter bastante material lá, bastante ferramenta para que você possa usar, crescer na sua liderança, tanto profissional, familiar e espiritual. E eu espero vocês semana que vem. Agradeço novamente. Bom. E a gente se encontra na próxima terça-feira com mais um convidado e assuntos sempre instigantes. Uau! Obrigada.